Seja bem-vindo ao canal Madeira Legal, se inscreve aí no canal e hoje eu vou trazer um documentário do Serviço Florestal Brasileiro de como identificar a madeira, um trabalho digno aí de aplausos. Segue o vídeo aí. Em nossas florestas nativas temos uma grande diversidade de espécies de vegetais. E entre essas se destacam as espécies produtoras de madeira. Essas espécies são alvos de exploração para as mais variadas utilidades, como construções diversas, mobiliário, utensílios em geral, instrumentos musicais, fabricação de carvão, entre outros. Apesar da grande quantidade de espécies produtoras de madeira em nossas florestas, para suprir a demanda do mercado, temos também florestas plantadas com espécies introduzidas e nativas de rápido crescimento, como pinos e eucalipto. Para monitorar o manejo das florestas, precisamos conhecer as espécies e, muitas vezes, reconhecer os produtos de sua transformação e beneficiamento. Para executar essas ações, são necessários conhecimentos para identificar as espécies florestais em campo por meio de características morfológicas como folhas, casca, tronco, flores, frutos ou por meio das características anatômicas da madeira e da casca. A exploração das florestas proporciona a derrubada de árvores que são encontradas em formas de toras, madeira beneficiada e às vezes até transformadas em carvão. Para a identificação desse material, é necessário conhecimento sobre as características gerais da madeira e sua estrutura anatômica. As características gerais e anatômicas das madeiras nem sempre são visualizadas com um simples olhar. Para isso são necessários instrumentos como lupas e microscópios, além do conhecimento básico sobre a estrutura da madeira e prática para seu reconhecimento. Temos na natureza dois grandes grupos de plantas que produzem madeira em seu desenvolvimento: as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas são plantas cujos frutos não possuem casca e as sementes estão expostas e colocadas em volta de um eixo, como o fruto da araucária e do pinus, e também possuem folhas afiladas ou em forma de espinho. Dentro deste grupo de plantas estão as coníferas, onde se destaca o pinheiro do Paraná, espécie nativa do Brasil, e as espécies de pinos que foram introduzidas em nosso país e abrangem grandes áreas plantadas, em especial na região sul e sudeste. As angiospermas são plantas que possuem sementes envolvidas em um fruto revestido por casca. Elas possuem folhas alargadas ou latifoliadas e flores com pétalas e sépalas muitas vezes vistosas. A esse grupo pertencem praticamente todas as nossas espécies das florestas nativas. Assim como existem diferenças morfológicas nas plantas desses dois grupos, também existem diferenças na anatomia de suas madeiras. As angiospermas são consideradas plantas mais evoluídas e possuem células especializadas, denominadas elementos de vaso, para conduzir a água que é absorvida pelas raízes e conduzida para o resto da planta. As gimnospermas têm um sistema de condução de água mais primitivo e não possuem elementos de vaso. Quando se identifica uma planta, se atribui a ela um nome, para que possa ser distinguida entre as demais.
Existem duas formas de dar nomes para as plantas: a nomenclatura popular e a nomenclatura científica. Os nomes populares são dados para as plantas já tradicionalmente conhecidas, utilizando critérios empíricos e culturais, às vezes associados a alguma característica peculiar da planta ou de uma parte específica. Por exemplo, o nome pau-ferro foi dado a uma espécie por ter madeira muito dura, a pata de vaca pela característica da folha, o ipê roxo pela cor de sua flor. Já os nomes científicos são dados para as plantas baseados em um sistema de classificação, onde são consideradas suas características evolutivas e agrupadas por parentesco. As plantas, como os demais seres vivos, são classificadas de acordo com sua diversidade biológica e história de evolução. Para fazer essa classificação, podem ser usadas informações sobre as características de morfologia, anatomia, bioquímica, genética, entre outras que a cada dia são inovadas com o avanço tecnológico e científico. Ao identificar uma espécie, devemos informar seu nome científico e a família a que pertence. É preciso salientar que os nomes científicos sempre são escritos em latim e, desta forma, todas as espécies, independente do país de origem, são descritas na mesma língua que é neutra para todos. Vamos usar um exemplo prático. A espécie Hymenaea courbaril pertence ao gênero Hymenaea, que por sua vez pertence à família Leguminosae. O nome científico é formado por duas palavras. A primeira indica o gênero e a segunda é o epíteto específico. Após o nome da espécie, é colocado o nome do autor, ou seja, quem descreveu a espécie pela primeira vez, no caso, Linneu. Esta espécie, de acordo com o Catálogo de Árvores do Brasil, é comercializada com cerca de 90 nomes populares, entre os quais destacamos jatobá, jataí, jatubá, jutaí, jutaí grande, jutaí do campo, óleo jutaí, abati-copul do Brasil e copal. Como vocês puderam observar, o número de nomes populares para uma mesma espécie é muito grande, variando conforme a região de ocorrência e, em muitos casos, trocado para comercializar uma espécie por outra. Antes de iniciar com a anatomia da madeira, devemos entender qual é a função da madeira na planta e a relação dos diferentes órgãos entre si. As árvores são plantas superiores de estrutura complexa, com um ciclo de vida bastante prolongado, podendo atingir mais de 1000 anos. As raízes são os órgãos que fixam a planta ao solo, absorvem a água, os sais minerais que são conduzidos em direção ao caule, e deste até as extremidades onde estão as folhas e flores. Além da função de absorção, ela também é importante órgão de reserva de compostos para serem utilizados como fonte de energia, como é o caso das reservas de amido, além de fixar a planta no solo. O caule é o órgão que conduz a seiva absorvida pelas raízes, armazena substâncias de reserva e dá resistência mecânica para sustentar a copa. As folhas são os órgãos com estruturas especializadas para fazer as trocas gasosas, absorver a energia luminosa do sol e fabricar as substâncias alimentares necessárias para o desenvolvimento da planta. As flores são os órgãos de reprodução das plantas superiores que, após a fecundação, se transformam nos frutos. Os frutos são os órgãos das plantas superiores que abrigam as sementes resultantes do desenvolvimento do ovário. E as sementes, por sua vez, após germinação, vão formar uma nova planta. Agora nós vamos voltar ao laboratório para falar do tronco, que é o nosso foco. Se observarmos um tronco, podemos verificar de fora para dentro suas diversas partes. A casca é a parte situada externamente ao câmbio vascular, que é formada por duas regiões, uma morta e a outra viva. A parte morta serve para proteger a planta dos agentes externos e a parte interna, que é viva, conduz a seiva elaborada de cima para baixo. O câmbio vascular é uma fina camada situada entre a casca interna e a madeira, sendo visível apenas microscopicamente.
O câmbio é formado por células que possuem a capacidade de se multiplicar, formando madeira para o lado de dentro e casca viva ou floema para o lado de fora. Para o lado de dentro do câmbio vascular encontra-se o xilema secundário, ou também denominado de lenho. Essas são designações científicas utilizadas para denominar a madeira. A madeira é formada por um conjunto de células com funções vitais na planta, que são a condução da seiva bruta, a reserva de substâncias e a sustentação da árvore. Cada função é feita por um tipo especial de célula. Os elementos de vaso são células especializadas com duas extremidades abertas e são dispostas umas sobre as outras, formando tubos alongados que conduzem a seiva bruta desde a raiz até a parte superior da planta. As células de parênquima armazenam substâncias de reserva e as fibras fazem a sustentação mecânica da árvore. Para identificar madeiras, é necessário observar a sua organização. Isto pode ser visualizado em uma seção transversal de um tronco, que permite observar as partes da madeira. Uma delas é o alburno, que é formado pelas camadas exteriores da madeira situadas próximos da casca, onde é feito o transporte da seiva bruta. A madeira desta região geralmente é mais clara e mais suscetível à degradação. A outra é o cerne, a parte mais interna da madeira, constituída por tecido fisiologicamente morto. Em geral, o cerne possui coloração mais escura do que o alburno e mais resistente ao ataque de organismos degradadores de madeira. O lenho juvenil é a parte da madeira formada quando a planta ainda era jovem e que fica próximo da medula. A medula é formada por células parenquimáticas, provenientes do crescimento primário da planta e que não faz parte da madeira, apesar de estar localizado no interior do caule. Ela pode ser central ou excêntrica, com diâmetros variáveis. O lenho juvenil e a medula são pouco resistentes ao ataque de organismos degradadores de madeira, formando muitas vezes partes ocas. Ao observar o topo de um disco de madeira, nota-se em algumas espécies camadas mais ou menos concêntricas, dispostas como anéis ao redor da medula. Essas camadas são denominadas anéis de crescimento e muitas vezes possuem cores distintas, mais claras e mais escuras. Esses anéis são resultantes da adição de novas camadas celulares pela atividade do câmbio vascular. Este tipo de anel de crescimento bem demarcado é característico de espécies de regiões de clima temperado, onde as estações do ano são bem definidas. Em madeiras tropicais, existem espécies com anéis distintos, pouco distintos e outras sem distinção de anéis. No processo de identificação de madeira, algumas características podem ser observadas pelos nossos sentidos. Uma delas é a cor, característica bastante usada para distinguir algumas espécies de madeira. O cheiro é uma característica importante na classificação em usos finais e também é usada na identificação de madeiras. Tem madeiras com gosto característico, como o angelim amargoso. Não é recomendado colocar madeiras desconhecidas na boca devido ao risco de intoxicação. Outra característica importante é a grã. Este termo refere-se ao arranjo e à direção das células que constituem a madeira ao longo do eixo do tronco. Esta orientação é dada pelo câmbio vascular quando novas camadas de madeira são adicionadas. A grã é verificada quando uma madeira é partida no sentido radial ao cortar as camadas de crescimento. Existem diversos tipos de grã, mas as principais são: grã direita. Ao ser partida, a madeira se divide em duas partes com superfícies planas. Grã entrecruzada ou reversa.
Quando possui as camadas inclinadas em direções opostas, difícil de partir, apresentando uma superfície irregular. Grã inclinada. A madeira parte em direção inclinada ao eixo da peça. Grã ondulada. São madeiras que partem no sentido radial, formando uma superfície transversalmente ondulada. Outra característica é a dureza, que pode ser verificada com equipamentos especiais, mas também pode-se ter uma ideia aproximada fazendo uma incisão com canivete, transversalmente às fibras ou com a própria unha. O brilho é a propriedade da madeira em refletir luz. Já a textura é um termo usado para referir às dimensões, à distribuição e à abundância relativa dos tecidos da madeira. Dependendo das dimensões, distribuição e abundância relativa das células, temos madeiras com textura fina, textura média e textura grossa. As figuras observadas em madeira são causadas por diferentes caracteres e apresentam-se de diversas maneiras. Entre as madeiras nativas, frequentemente ocorrem figuras causadas por variações na cor, como neste pedaço de madeira. Quando a madeira possui anéis de crescimento distintos, observam-se figuras em forma de U ou de V e outras formas irregulares na superfície tangencial. Os anéis formam faixas ou linhas de cores distintas se vistos na superfície radial. Na face radial de madeiras com raios altos ou bem distintos, observam-se figuras em forma de linhas transversais ou eixo da árvore. Alguns tipos de grã podem causar figuras muitas vezes atrativas e em outros casos não, dependendo do tratamento dado à superfície nos processos de serragem e acabamento. Além dessas figuras, existem muitos outros tipos peculiares a cada tipo de madeira. As células que constituem a madeira estão arranjadas no caule, seguindo duas direções. No sentido do eixo do tronco, denominada direção axial, e no sentido da casca para a medula, que é a direção radial. As análises da madeira são feitas em 3 planos ou superfícies. Transversal é a superfície que fica exposta no topo de uma tora de madeira quando se realiza um corte perpendicular ao eixo do tronco. Nesta superfície, os vasos são vistos como orifícios denominados poros. O parênquima axial aparece como pequenas manchas mais claras. A parte mais escura da superfície são as fibras. Os raios aparecem como linhas estendidas no sentido da casca para o centro do disco. No sentido longitudinal, as células são analisadas em 2 superfícies. Superfície longitudinal tangencial. Esta superfície é exposta quando se retira a casca da árvore ou quando se realiza um corte em direção perpendicular aos raios e tangencialmente aos anéis de crescimento. Nessa superfície, pode-se observar a altura dos raios, as fibras, as linhas vasculares, e o parênquima axial. A superfície longitudinal radial é exposta por meio de um corte que segue os raios desde a casca até a medula. Nesta superfície, os raios são vistos no seu comprimento e vêem-se também as fibras, as linhas vasculares e o parênquima axial. O que faz uma madeira ser diferente da outra é a disposição, a distribuição, o arranjo e os tamanhos desses tipos de células que compõem a madeira.
Para se identificar uma madeira, é necessário analisar o maior número de caracteres possíveis que o material disponível permitir, iniciando pelos caracteres organolépticos, como cor, brilho, cheiro, gosto. Os caracteres gerais, como os anéis de crescimento, a grã, a textura e, posteriormente, os caracteres anatômicos. Para proceder à análise anatômica, é necessário orientar o material e observá-lo nas superfícies transversal, tangencial e radial. A análise anatômica pode ser feita em 2 níveis. O nível macroscópico, no qual se observa um pequeno bloco de madeira previamente orientado com o auxílio de uma lente de 10 vezes de aumento. O segundo é o nível microscópico, no qual se analisam cortes finos de madeira montados entre 2 lâminas de vidro, obtidos nos planos transversal, radial e tangencial. Para uma melhor visualização, esses cortes são coloridos com corantes específicos. A análise microscópica permite observar maiores detalhes que a análise macroscópica, porém necessita de equipamentos como microscópio, micrótomo, afiador de navalhas e um laboratório com os demais materiais necessários para o preparo e análise do material. Como vimos, as espécies de madeira podem se diferenciar pelas suas características morfológicas e anatômicas. Por isso, é importante conhecer a estrutura da madeira e suas características para utilizá-las na identificação. Por meio da anatomia da madeira, pode-se diferenciar espécies comercializadas como sendo outras, por apresentarem características semelhantes. Um exemplo é a andiroba, que muitas vezes é comercializada como sendo mogno, ou vice-versa. As 2 espécies são bastante conhecidas no mercado e possuem grande semelhança na cor, na densidade, na estrutura anatômica da madeira, além de pertencerem à mesma família. Entretanto, existem algumas diferenças anatômicas entre elas. O mogno apresenta os raios mais ou menos organizados em estratos ou camadas, denominado estratificação de raios, enquanto que a andiroba não apresenta essa característica. Outra diferença entre essas espécies é o destaque da linha marginal do parênquima axial. No mogno, esta característica é bem acentuada, enquanto que na andiroba não se destaca. Outro caso semelhante é o pau-brasil e o falso pau-brasil. O pau-brasil pode ser vermelho ou cor de laranja, e o falso pau-brasil sempre é vermelho. No caso dessas 2 espécies, além das diferenças anatômicas, a localização geográfica também é um dado importante. O pau-brasil ocorre na Mata Atlântica e o falso pau-brasil é da Amazônia. Como podemos ver, existem muitas características comuns entre as madeiras, em especial entre aquelas de uma mesma família ou gênero. Mas para identificar madeiras, precisamos dar especial atenção para as características não comuns, pois são elas que permitem diferenciar as madeiras entre si.